Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma semana para deixarmos a nossa parcela de contribuição para este que é um novo trimestre. Nós temos o privilégio de estudar a palavra de Deus, desta feita no livro de Neemias. Temos aqui uma revista com a edição especial, uma revista escrita pelo saudoso pastor Eurico Bergsten, na década de 90, um pastor muito conceituado, que escreveu vários livros, e nós temos agora o prazer, pelo menos aqui em Maringá, não sei no restante do país, de poder estudar essa lição tão preciosa. O tema é os princípios divinos em tempo de crise. Acredito que cai como uma luva para o tempo que nós estamos vivendo, não só no Brasil, como no mundo. O subtítulo, por assim dizer, está a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, no próximo domingo, você que é professor, que é aluno, que é coordenador da escola dominical, vai ter o privilégio de poder estar, não sei se presencialmente ou pela live, com seus alunos debatendo um tema maravilhoso. E eu acho interessante que logo na primeira lição, ela não se restringiu tão somente ao profeta, né, ao homem de Deus chamado Neemias, a um grande político, que a gente já vai falar dessa parte que eu acho muito importante e bastante pertinente, mas não deixou de ser um profeta da sua geração, não um profeta de profetizar como profetas maiores ou menores, mas de deixar um grande legado como um homem de Deus, como um arauto de Deus em trazer uma palavra muito profética ao seu tempo. Então, nós na primeira lição, nós vamos falar de uma outra personagem que é Daniel. E ao longo do tempo, a gente vai vendo alguns personagens que corroboraram para transformar o mundo, ou tempo, ou contexto, tanto local como regional ou nacional, em tempos de crise. Então a gente percebe isso em algumas personagens como Daniel, como Esdras, como Neemias, como Zorobabel, e eu acho muito interessante a forma como essa lição ela veio nos trazer preciosas lições, né, ao longo de cada capítulo, de cada domingo que a gente vai ter o privilégio de poder com os nossos alunos trabalhar esse tema. Então, a primeira lição, que é do dia 5 de julho de 2020, não sei se presencial ou pelo live, como é que você vai estar aí com os seus alunos, mas nós vamos estudar Daniel, ora por um despertamento. É um tema bastante interessante. Quando a gente fala de Daniel, a gente está falando de um homem de Deus que, desde muito cedo, ele provavelmente vem de uma família real, mas ele é deportado para a Babilônia por volta aí do ano 606 a.C., e muito jovem, um adolescente ainda, entre 14 a 16 anos de idade, ele acaba que não se contaminando não só com o manjar do rei, mas com o paganismo que era muito forte nas nações que eram pagãs, que aí é o caso da Babilônia, e entre outras nações, Fenícia, Suméria, Assíria, Síria, enfim, o próprio Egito, que nós temos vários indícios desse paganismo, dessa subreligiosidade, os povos bárbaros gregos, enfim. E Daniel está dentro de um contexto em que ele se apresenta como um grande homem de Deus desde cedo, desde a sua adolescência. Então, vamos aqui para o textório, mas antes disso, vamos para a nossa palavra de oração. Pai, muito obrigado por esse espaço tão especial que temos de poder falar um pouco da Tua palavra, desta feita a partir, meu Deus, de um livro de Neemias, a despeito da primeira lição, trabalhar também uma outra personagem chamada Daniel, um homem de Deus que fez a diferença para o seu tempo. Muito obrigado, fique conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Então, muito bem, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu gostei, coloque seu comentário e nós vamos para a nossa lição. Nosso texto áureo está em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática, o crente dedicado à oração pode exercer a influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Observe uma situação já de cara. Essa lição ela vai trabalhar muito numa temática
na temática da oração. Daniel é um homem de Deus que, a despeito de tudo que ele viveu, ele nunca deixou se levar por situações que ao seu redor o levariam a se afastar de Deus. Então é importante a gente visualizar, guardar na tábua do nosso coração, refletir, meditar, porque nós temos uma temática aqui, né, a partir desse título, dessa lição, que é a temática da oração. Porque para haver um despertamento é preciso ter comunhão com o Senhor, é preciso que alguém se coloque na posição para que o Senhor venha atender as preces, a súplica do seu povo. Correto? Nós temos uma leitura diária, todos os dias você pode, de segunda a sábado, ler alguns versículos que eu acho bastante importante. Desde segunda tem aqui a certeza do atendimento à oração, a oração de Moisés, nós temos Salomão, Davi, Paulo, Abacuque, enfim, muitos homens de Deus do Antigo e do Novo Testamento que oraram e Deus ouviu a sua oração e fez com que todo o povo pudesse ser abençoado por conta de uma pessoa que se colocasse na brecha. É interessante que Deus sempre usa poucos para abençoar a vida de muitos. Muita gente é alcançada quando há um posto de fidelidade de uma pessoa. Correto? Nós temos a leitura bíblica em classe, que ela está em alguns capítulos do livro de Daniel e também está no livro de Esdras, personagens que mudaram a história, que se colocaram em uma posição para que as pessoas pudessem ser alcançadas pelo poder de Deus. Temos um objetivo geral, você vai trabalhar isso com os teus alunos, que é conscientizar eles sobre a necessidade de estudar e orar, né? Estudar a palavra de Deus e orar em busca de o quê? De um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Em vídeos anteriores, eu falei que a palavra trabalhosos no grego é chalepos. Chalepos significa tempos difíceis, tempos de se lidar com ele. Tem objetivos específicos também, cada tópico, um desses objetivos específicos precisa ser alcançado. O primeiro é apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Quais foram os motivos? Que motivos foram esses que levaram Daniel a buscar a Deus, né, para ele ser despertado para a oração, logo numa idade tão jovem, né, onde se nós compararmos Daniel na sua idade com muitos outros jovens e adolescentes, a gente consegue perceber que tem uma parte que serve a Deus com muita sinceridade, mas infelizmente uma outra parte que eleva coisas assim ao seu bel prazer. E isso não é bom, né? Precisamos sempre estar estimulando os jovens da igreja, os adolescentes. Nós, como pastores, precisamos sempre estar apoiando esse tipo de trabalho. Desde já eu quero mandar aqui um grande abraço para meu amigo chamado Paulo Geoás, lá em Porto Velho. Este homem de Deus, com a sua esposa, ele desenvolve um trabalho muito abençoado naquela capital, daquele estado, que é a UADVEL, União dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Porto Velho, UADVEL. Quantos adolescentes ali eu vi o Senhor despertando por um trabalho que aquela família tão abençoada fez. Então, inclusive, tive ministrando em um dos cultos e a gente consegue perceber assim, o grande envolvimento, o grande engajamento daqueles adolescentes ali. Deus abençoe a tua família, Paulo Geoás, e saudades aí dos teus filhos, homens de Deus. Correto? Vamos para a introdução da nossa lição. Já falamos aqui um pouco do autor dessa revista, é uma edição especial, o saudoso pastor Eurico Bergsten, que deixou esse legado aqui para nós. É o comentário da vida desse homem de Deus, que é Daniel. Na nossa introdução nós temos que os crentes eles brilham como luz. Jesus havia falado isso no seu Sermão da Montanha, vós sois a luz do mundo, e vocês precisam iluminar, vocês precisam chegar onde tem as trevas, vocês precisam resplandecer no meio de uma geração totalmente corrompida, totalmente depravada, uma geração totalmente corrupta, e é importante que vocês sejam luz. Assim era Daniel. Então nós entendemos que quando ele foi levado cativo, já disse isso aqui, em 606 a.C., ele ainda era muito jovem
E ele, apesar de ser, né, o autor coloca aqui, muitos anos depois de gozar de elevado conceito no reino da Babilônia, ele sempre se manteve firme, sempre se manteve firme nos pés do Senhor. Daniel foi despertado para orar, é o primeiro tópico. Como? Quais foram os motivos? O que levou Daniel a ser despertado para a oração? Antes da gente comentar, eu tenho um livro aqui na minha mão do pastor Elinaldo Renovato, livro de Neemias, Integridade e Coragem em Tempos de Crise. Não sei se você vai conseguir ver bem aí, é esse livro aqui, nós estamos indicando para que você leia aí como uma leitura complementar. Livro de Neemias, Integridade e Coragem em Tempos de Crise, do pastor Elinaldo Renovato. Não estou ganhando nada por isso, também não me interessa, só estou indicando, né, um bom livro para uma leitura complementar junto com a Bíblia, junto com essa revista maravilhosa. Ok? Ao ler o profeta Jeremias, olha que interessante, Daniel, ao ler Jeremias 29:10, ele observou que os 70 anos de cativeiro havia o quê? Acabado, né? Estavam para findar, todavia ainda não era possível notar qualquer sinal de que de alguma mudança que estivesse para acontecer, né? Não conseguia ainda visualizar isso. Assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Interessante, né, que essa prática ela é vista em algumas outras personagens da Bíblia Sagrada como sinônimo de humilhação. Nós não podemos aqui ficar suscitando uma vã teologia, talvez, da prosperidade, empurrando Deus na parede, dizendo você tem que me ouvir, eu sou o teu filho, eu tenho que receber a minha bênção, é minha. Não, eu acredito que tomar posse daquilo que Deus já nos deu é bíblico, porque está em Efésios 1:3, a gente já estudou isso. Tomar posse daquilo que de fato nós temos do Senhor. Agora, empurrar Deus na parede e dizer eu determino, é aquilo, não. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, é orar, é humilhação, é se colocar na presença de um Deus criador. Muitas das vezes a gente se faz criador, mas nós somos criaturas, e é importante nós andarmos no caminho da humildade com o Senhor. Subtópico 1. Daniel vivia uma vida de consagração a Deus, uma vida consagrada a Deus. Isso lhe dava condições, o quê? Aquilo que está descrito em Provérbios capítulo 15, versículo 8 e 15:29, que fala da oração dos retos e o seu contentamento, e também fala que Deus escuta a oração dos justos. Você e eu somos justos? Você e eu andamos com retidão? Oramos a ponto de Deus nos observar em contentamento e achar graça aos nossos olhos? É interessante isso. Daniel não se misturou com o quê? Com o paganismo. Falei isso aqui. Essa questão do paganismo ela era muito forte nas religiões, nas sociedades pagãs. Na história da humanidade, a gente percebe cidades inteiras que não adoravam a Deus, que desconheciam Deus Todo-Poderoso. Os livros históricos, não os da Bíblia, mas os livros de história, assim como Heródoto e muitos outros, a gente consegue perceber a grande acentuação do povo para deuses. Eu tenho um livro aqui na minha estante chamado Ritos Mortuários, em que fala que havia sociedades que adoravam os próprios mortos. Então, a gente consegue perceber que esse paganismo ele acaba cegando as pessoas para um entendimento. E quando nós precisamos e temos esse entendimento, ele nos é revelado a partir da leitura da palavra de Deus, em uma intimidade com o nosso Criador. É por isso que Daniel, conscientemente, ele se posicionou desde muito cedo, o que não é uma prática feita talvez por muitos. Muitos neste período da adolescência acabam se desviando. Quantas são as pessoas que, por mais que hoje são homens e mulheres de Deus, mas que tiveram ali os seus percalços, os seus tropeços na adolescência? Não é muito fácil, né, de ver assim, uma pessoa que desde de tenra idade até a velhice não tenha se curvado. Existe, claro, calma, existem várias pessoas, mas existem muitas outras que encontram essa dificuldade na adolescência por ser um período de descoberta, ser um período onde eles
vislumbram pratos, vislumbram oportunidades que acham ser muito melhores do que as que eles encontram na igreja. Eu dei aula para adolescente durante muito tempo na escola bíblica dominical e a gente conversava com algum deles e eles sempre falavam da grande dificuldade que é passar aquela fase, né? Por conta dos hormônios, por conta, às vezes, de uma paquera na escola, enfim. De uma maneira ou de outra, a gente consegue perceber assim que os atrativos do mundo são bem muito pesados e de forma em que, para quê? Para desestabilizar o nosso adolescente. Todavia, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Pastor David Yong-chun, da Coreia do Sul, no livro A Oração Eficaz, ele destaca várias orações, ali vários tipos de oração no seu livreto, e me chama a atenção que uma vez, numa consagração de obreiros, uma das fases daquela consagração era os obreiros ficarem no mínimo 5 horas de joelho orando e conversando com Deus. Você imagina aí, né? Quantos obreiros ficariam ali 5 horas de joelhos dobrados, né, para passar por uma espécie de teste, uma espécie de seleção para ser obreiro na casa do Senhor. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações porque nunca chegaram o quê? A experimentar o que significa combater em oração e o que significa perseverar firmemente em oração. Desistem, né? Quantas pessoas são aquelas que começam a orar e vem a primeira luta e dizem, vou desistir de orar porque a luta veio. Se eu orar, a luta vem. Então é melhor que eu nem ore, porque daí a luta não vem e aí eu consigo viver. Mas vive uma vida apagada, vive uma vida sem experiência com Deus, vive uma vida sem aquela intimidade com Deus, sem vislumbrar algo mais além. E a oração, ela é algo que nós precisamos ter ela constantemente. Em João capítulo de número 4, no diálogo que Jesus tem com a mulher de Sicá, ela chega a fazer uma pergunta interessante. Onde é que a gente tem que adorar? Uns falam que é no monte A, outros falam que é no monte B. Jesus, como quebra esse paradigma, ele ensina aquela mulher que em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento você pode estar adorando a Jesus como teu único e suficiente Salvador, orando, falando com Ele. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e hoje nós temos esse privilégio de poder servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Correto? Temos aqui também algo que a gente precisa destacar. E o que é? Quando a sua própria vida, bem como a de seus amigos e dos sábios da Babilônia estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória, o quê? Através da oração. Nos perigos, nas adversidades, nos momentos ruins, no momento bom, no momento da fartura, é interessante o canal da oração. A oração é falar com Deus, não é um monólogo, ele é um diálogo. Eu nunca vou me esquecer do pastor Índio, um pastor amigo meu, que há muitos anos atrás, no começo da minha fé, ele me ensinou que ao orarmos, nós não teríamos que de uma maneira monóloga, todo o tempo falando. Nós precisaríamos, em algum momento da oração, parar para ouvir Deus. Onde? No nosso coração? Também, mas no nosso ouvido. Eu nunca me esqueci disso. Nunca me esqueci disso. Ouvir Deus no nosso ouvido. Por quê? Porque Deus fala conosco. Deus fala conosco. Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso irmão. Ele morreu por nós e nos deu esperança. Ele nos deu uma nova oportunidade. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa trindade é algo maravilhoso. Deus Pai tem a sua função, Deus Filho tem a sua função, Deus Espírito Santo tem a sua função e é um só Deus. Esse mistério da trindade aí é algo da teologia sistemática que a gente conversa em um outro tempo. Correto? Então Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Me lembrei aqui de uma coisa bem bacana também, que um tempo atrás eu estava montando uma mensagem sobre a vida de Abraão. E eu li um livreto que não me recordo agora
o título era um comentário de um norte-americano, de um teólogo norte-americano, não sei se era o Eliot ou um outro, que ele falou que possivelmente a partir de alguns livros extra-bíblicos e outros apócrifos, interessante que o livro apócrifo significa livro oculto, né? E os extras bíblicos aí não tem nada a ver com essa composição de um ocultismo, de alguma coisa secreta, nada. Mas o fato é em que algum desses comentários poderia sugerir que Abraão tinha uma experiência com Deus muito cedo. Possivelmente com 14 anos Deus entra em um sentido talvez antropomórfico, né? E entra dentro da sua tenda e fala com ele, de fato assim, de manter e estabelecer uma experiência muito forte, coisa que Terá, Naor, Canaã não tiveram, né? Nem seus pais, nem seus irmãos tiveram, mas ele teve. É tanto que no capítulo de número 14, logo no começo do capítulo de número 12, ele faz uma promessa para Abraão. Né? Então, nesse comentário lá, tinha algo como que o autor, o teólogo, alguém que escreveu, né, dentro de uma possível tradição judaica, fazia uma alusão com que ele já tinha experiências muito antes, até porque Abraão, ou Abrão ali naquele primeiro momento, ele não era um judeu e ele não era um hebreu. Ele era da Caldeia, ele vem de Ur dos Caldeus. Né? Ele pega ali o seu sobrinho para criar, depois que o seu pai morre, e ele tem aquela vida toda tribal, aquela família toda reunida, mas Deus o escolheu de uma maneira incrível. Né? Ele poderia muito bem ter escolhido uma outra pessoa, mas veio Abrão de Ur dos Caldeus, e ali Deus faz a promessa e todo mundo aí conhece a história. Terceiro subtópico do tópico 1, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Perceba que aqui nós estamos falando de uma maneira muito panorâmica, de uma maneira muito geral da história de Daniel. Até porque tem revistas da escola dominical que tratam desde a lição de número 1 até a lição de número 3 só sobre a vida de Daniel. Então isso aqui é um excurso, é um panorama de toda situações que aconteciam. Então o reino da Babilônia estava em guerra com quem? Com os medo-persas. A gente precisa lembrar do sonho de Nabucodonosor, da interpretação de Daniel para aquele sonho, né, da estátua, que a cabeça era de ouro, que o peito, a parte central aqui do corpo, do tórax, do peito, representava os medo-persas, depois vinham os gregos, depois os romanos, e agora a Babilônia estava em guerra com os medo-persas. Vai cair quando Nabonido está em guerra e Belsazar está dando uma festa lá no palácio. Né? E aí vem Amão, todo mundo conhece a história, Mene Mene Tekel Farsim, né? Contado foi o teu reino, dado aos medo-persas, enfim, pesado foste na balança e achado em falta. E naquela mesma noite Belsazar morreu. Dentro de uma pesquisa também, há algum tempo atrás, de literaturas norte-americanas, de literatura alemã e de literatura israelense, né, todas na teologia, eu vi também algo com uma sugestão interessante, a partir também de uma perspectiva de Heródoto. Se os nomes baterem, né, de Artaxerxes com aquele que Heródoto também fala no seu livro, um grande historiador, olha que interessante, possivelmente Vasti era neta ali de Belsazar, e ela tinha 5 anos de idade, e ela vai ver o seu avô morrer, e depois de passado muitos anos ela vai casar com um rei, e vai se recusar, todo mundo conhece a história, vai se recusar a entrar seminua na presença de outros governantes da época, e ela vai acabar morrendo pela mão do rei, mas ela era uma mulher que passou a oprimir as judias, que viviam no harém. Ela sabia que as judias não podiam culturalmente ou religiosamente trabalhar no sábado, e forçava a trabalhar, a comer comidas que eram na cultura judaica imunda, então colocava para comer. E aí, como um castigo de Deus, ela acaba morrendo. Também são fontes de pesquisas que daí a gente está só jogando luz para que você pesquise, que se você pesquisar você vai encontrar da mesma forma que eu
encontrei, certo? Então, nós estamos observando aqui que tudo isso aconteceu no momento em que estava tendo uma grande festa, e aí Daniel é introduzido a essa festa para o quê? Para interpretar o texto que foi escrito na parede. Olha que interessante, Daniel nessa época já era um político, já era um homem que estava com funções altas no governo, mas não participou da festa. Só entrou na festa para o quê? Para, pela bondade de Deus, interpretar aquilo que ele havia escrito, porque confundiu a cabeça, né, ali de todos os que estavam ali. Os sábios não conseguiam distinguir o que estava escrito na parede. Deus, a partir de um milagre muito grande, deu a interpretação para Daniel, e aquele homem ficou atônito. Político, olha que interessante, era isso que eu queria também abrir um parênteses aqui e falar com vocês. Nós temos alguns personagens na Bíblia, Daniel, Neemias, Esdras, Zorobabel. Os dois primeiros, Daniel e Neemias, foram figuras que estiveram no meio da política. Daniel com altos cargos. Aí nós temos também Azarias, Misael e Ananias. Ananias, Azarias e Misael. Isso, os três. Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos. Esses homens, eles não se corromperam. E aí você pode dizer assim, mas fulano se candidatou, entrou na política e ele se corrompeu porque lá é um sistema que é inquebrável. Pera, sistema não é de hoje. Naquele tempo já existia um sistema pútrido, fétido, um sistema comprometido, corrupto, onde o sistema de governo era a monarquia. A palavra de um rei, ela podia dar a vida e tirar a vida. E esses homens nunca se corromperam, pelo menos é o que a Bíblia nos mostra. É o que as entrelinhas, quando a gente vai estudando a Bíblia Sagrada, a gente percebe. Neemias, a gente não pode colocar aqui como só que ele era o copeiro do rei e pronto e acabou, fazendo uma conexão com aquele copeiro que era lá da época do Egito, que acabou indo para a prisão. Eles eram homens de confiança, era cargo de confiança. Neemias, ele não só tinha, de repente, ali uma função de provar o vinho para dar para o rei, e com certeza havia outras questões que ele, por ser uma pessoa muito próxima ao rei, desempenhava também. Não era tão somente só um serviçal. E ele vai orar 4 meses. A gente vai ter a oportunidade de estudar isso aí mais para frente, para poder ir até Jerusalém, para poder reconstruir. Daniel foi a mesma coisa. Ele já tinha uma vida de oração desde a tenridade. Quando ele já está ancião, o que acontece? Todo mundo sabe, ele orava 3 vezes ao dia, janela de frente para Jerusalém. Alguém observou e disse, olha, vamos fazer um decreto para derrubar esse cara. Olha a trama do sistema. Vamos derrubar esse cara, vamos tirar ele do governo. Esse camarada, ele não recebe propina, ele não coloca laranja, nada do que colocar na mão dele termina em pizza. Esse camarada aí, ele parece incorruptível. Vamos destruir esse cara. Ludibriaram a cabeça do rei. O rei fez um decreto e ninguém podia adorar outros deuses, orar e tudo, e a gente já conhece a história, foi jogado na cova dos leões no outro dia. Daniel está intacto, e o rei não dormiu aquela noite, Deus tirou o sono daquele camarada, e Daniel milagrosamente foi salvo. Mão de Deus, e aí não se corrompe. Aí não se corrompe. E hoje, por que muitos políticos se corrompem? É o sistema? Ué, a Babilônia não tinha? Eu não posso ser hipócrita aqui. Eu não sei como funciona lá dentro. Tiririca deu uma declaração uma vez, falando que era melhor ele voltar e ganhava muito mais fazendo circo do que estando ali dentro do Congresso, onde ele viu muitas coisas acontecendo ali, onde suas leis ninguém colocou para frente. Será que, vou deixar esse questionamento, coloca aí no comentário, será que temos
alguém que seja incorruptível na política hoje? Coloca aí no comentário, fala alguma coisa. É complicado, né? O nosso país é um país recente, tem 500 anos de idade. Falta muito para amadurecer. Nós, os brasileiros, precisamos amadurecer, precisamos pensar, precisamos estudar mais, ler mais, nos aculturar mais. Precisamos mergulhar, a gente não pode ser um gado, a gente não pode colocar um negócio aqui na nossa cara e não saber filtrar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente vê, uma palestra que a gente participa. Nós precisamos pensar. O cristão, ele não é um apagado, ele não é uma pessoa, um ser bizonho, em que ele tem que seguir bovinamente o que A e B fala. Ele precisa compreender a Bíblia Sagrada, obedecer os mandamentos, os preceitos divinos, obedecer o seu pastor, mas a gente tem liberdade de pensar. Nós temos liberdade para escrever um livro, para compor um hino. Nós vivemos em um país livre. Ninguém está atando a tua mão, censurando a tua boca para que você venha falar alguma coisa em que você pensa. Obviamente que tem muitas censuras no mundo em que vivemos, mas a gente é livre para estar nos posicionando, e ainda mais como crente. O cristão, ele se posiciona com o seu comportamento. O seu comportamento, ele já difere do comportamento de uma pessoa que não é cristã. As pessoas olham muito para os nossos exemplos. Você já foi no mercado onde alguém olhou para você e disse: você é crente? Você é cristão? Pensa nisso daí, correto? Vamos para o tópico 2. Antes, portanto, a síntese do tópico 1, tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado do quê? De uma vida consagrada a Deus. Será que a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos? Apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Quais foram esses motivos? Esses motivos foi para não cair no paganismo, não se misturar, né, com aquilo que eles estavam colocando ali como pratos. Na vida de Daniel experimentou uma vida de oração, combates, e perseverou na oração. Né? A Babilônia estava em guerra e ele se manteve fiel a Deus. No tópico de número 2, nós temos uma resposta às orações de Daniel. E Daniel foi um homem de Deus que teve muitas respostas a parte do Senhor nas suas orações. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitareis e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10. Com a queda do reino da Babilônia e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. 70 anos do cativeiro babilônico vão se encerrar. A partir do encerramento do cativeiro babilônico, se tem um novo tempo, as pessoas vão regressar, vão ser repatriados. Ciro vai entrar no cenário. A Bíblia relata que o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o Corão por todo esse reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, olha interessante, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, em que existe entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, e que é em Judá, e que edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Isso está escrito em Esdras capítulo 1, versículo 1 a 3. Sensacional, maravilhoso. Deus é muito poderoso. A Babilônia nunca vai conseguir ganhar uma guerra contra os medo-persas. Pode estudar na história, não vão conseguir. Eles vão ter uma dificuldade enorme de ganhar as batalhas. O próprio Artaxerxes não conseguiu vencer. Ele voltou para dar aquela festa para ludibriar a cabeça dos prefeitos, dos sátrapas e dos governantes, em dizendo que estava ganhando, mas não conseguiram ganhar. Guerras sobre guerras. Apesar que Artaxerxes não era babilônico, mas aí a gente já está falando de um reinado
que também era muito comprometido. Mas a Babilônia nunca vai conseguir ganhar uma guerra dos Medo-Persas. Quando eu citei o Artaxerxes aqui, os persas não vão conseguir ganhar dos gregos. Pensa nisso daí também, ok? Tópico 2. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. O profeta Jeremias profetizou, Deus vai cumprir a promessa e Deus vai colocar Ciro, introduzir Ciro dentro de um momento, dentro de um cenário onde ele vai fazer se cumprir a sua palavra na vida de um rei pagão e que dá a ordem, para a reconstrução dessa cidade. E Esdras vai ser uma personagem que vai construir o templo, a reconstrução do templo vai se dar, esse avivamento espiritual, a gente vai estudar isso, mas aí os muros de Jerusalém, toda a cidade, é preciso ser reconstruído, e depois Neemias vai entrar nesse cenário. Correto? Letra A. Todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, caso quisessem. Teve muita gente que permaneceu na Babilônia, acabou encontrando uma certa estabilidade e ficou lá. Muitos outros se repatriaram, porque queriam voltar para a sua cidade de origem. É interessante que muita gente da primeira geração morreu dentro do cativeiro babilônico, mas os mais jovens sobreviveram. E quando acaba aquele período de correção de Deus àquela nação, muitos voltam e encontram a cidade saqueada e a fogo e em extrema miséria. Ponto B. Receberam permissão para reedificar o templo. Olha que maravilha. Letra C. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. E letra D. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Esdras capítulo 1 e versículo de número 7. Percebam que as coisas de Deus são todas muito concretas, todas muito corretas, todas muito bem feitas. De maneira nenhuma Deus destrói a história, ele sempre constrói, ele sempre origina, ele sempre sopra a gênese dos seus projetos. O homem que vem destrói tudo, mas aqui é um momento de reconstrução, não só para a questão da cidade, mas a questão do próprio templo, dessa reconstrução do próprio templo. A síntese do tópico de número 2 fala que a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para ajudar e reconstruir seu templo. Percebam também que Jeremias profetizou que o algoz do reino de Judá, da cidade de Judá, que seriam os babilônicos, levariam eles cativos, mas que eles também seriam punidos. E de tanto que eles perdem a guerra no momento correto para os medo-persas. Se você estudar a história da Pérsia, você vai perceber que ele foi um reinado muito bem trabalhado, muito bem organizado, principalmente o poder bélico e todo o palácio, toda a extensão territorial dos medo-persas. Todavia, o que a gente consegue perceber é um parênteses dentro dessa história de reis, talvez até pagãos, mas com uma personagem central na história deles, que é Ciro, dando uma segunda chance, um novo momento para este povo retornar à sua terra. Tem aqui um subsídio bíblico que eu acho interessante, que fala da oração. É uma terminologia da oração, ela é rica e variada na Bíblia Sagrada, e o termo geral é tepla, de forma do verbo palau. O termo grego é proseuche, onde o passivo médio é proseuchomai ou proseuchomai. A ideia básica da palavra hebraica é intercessão e da palavra grega é voto, mas essa etimologia não é mais o determinante do seu significado. As duas palavras podem ser usadas de forma abrangente para qualquer tipo de solicitação, intercessão ou ação de graças. Então a oração é escrita ou descrita como um ato de invocar ao Senhor. Correto? Mas eu acho que eu errei esse nome aqui, hein?
proseuche ou proseukomai, né? Tô ruim no grego, rapaz, e gosto muito do grego, hein? Enfim, terceiro tópico aí, o resultado de um despertamento proveniente de quê? De Deus. Esse despertamento não vem do homem natural, esse despertamento não vem da denominação, esse despertamento ele não vem do grupo social, de maneira alguma. Esse despertamento ele vem a partir de pessoas em que se colocam na presença de Deus, que Deus atende a sua oração e vem de Deus, certo? Pessoas que se colocam na brecha. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro, talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio conhecer a Deus e talvez até mesmo adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Deve haver um contato, né? O apóstolo Paulo pega e diz assim, olha, como vão crer se não tem aí ninguém que pregue, se ninguém pregoar a palavra do Senhor, como é que vão acreditar? Né? É importante o povo acreditar por intermédio da pregação da palavra. Eu vou abrir até aqui em Romanos, no capítulo de número 1, que tem um importante versículo que nos traz luz ao que nós estamos conversando aqui. Romanos capítulo de número 1, e versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, o justo viverá da fé. E ele também fala que ele estava pronto, no versículo de número 15, a anunciar o evangelho também a vós e aos outros que estavam em Roma. Ou seja, se a pessoa não prega, ninguém acredita, e Paulo se colocou na brecha para poder pregar, para poder levar a palavra que transformaria a vida de muitas pessoas. Primeiro, que não se envergonhava do evangelho, depois que tinha o interesse e o comprometimento de pregar o evangelho, não só os irmãos que estavam ali, mas até em Roma. Você já pensou se Deus nos dá esse privilégio de pregarmos a palavra de Deus e simplesmente a gente recusasse de pregar porque já tem gente pré-determinada para ir para o céu, então a gente nem precisa. Se quiser que entre dentro da igreja e aí adore a Deus. Não é assim. Você está vendo aí em Romanos, no capítulo de número 1, Paulo se colocou para pregar de uma maneira muito pertinente para o seu povo e os outros, né? Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Isso tem que ter algum tipo de revelação, algum tipo de encontro, algum tipo de experiência com Deus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender a lição. Esse camarada aqui é um capítulo à parte, né? Ele sofreu na pele até que ele pudesse ser e entender, né, o que o grande Deus, o que ele requeria dele. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja o que? A majestade de Deus. No momento que a gente está vivendo, né, esse momento de pandemia em todo mundo, quantos suicídios estão acontecendo? Isso daí pouca gente noticia isso, né? Quantas pessoas estão entrando em depressão e angústia? E nós precisamos entrar com uma palavra que conforta, que regenera, que liberta. Né? Tem alguns amigos aí nossos no canal Fé em Foco que eles falam de uma maneira muito especial, pregando sempre, ou trazendo sempre palavras que vai trazendo as pessoas para mais próximas de Deus no momento em que elas estão tecnicamente aprisionados, porque nós estamos vivendo um momento no nosso país, por exemplo, que abre e fecha as coisas. Em uma cidade abre, em outra cidade fecha, e aí decreto por decreto, os meses vão passando, as pessoas vão ficando confinadas, vão saindo na rua de máscara, vão vivendo aquela situação tão presa. O mundo já não é o mesmo, já não estamos tão habituados, já não fazemos as coisas como fazíamos antes. Isso vai oprimindo as pessoas. Os meus filhos estão em casa, eles não estão estudando. E aí como é que a gente consegue equalizar isso? O consumo vai aumentando, as pessoas vão precisando de auxílios do governo para poder comer, para poder sobreviver, milhares de pessoas desempregadas, né? Enfim, há uma sequência de situações em que a gente precisa encontrar um equilíbrio para isso. Precisamos tomar toda a precaução, porque também se sair é possível pegar o vírus, e pegando o vírus aí você fica doente, muita gente morre, já é mais de 60 e poucas mil pessoas que morreram.
né? Então é complicado, estamos vivendo um momento de crise, não só de doença física, mas de algo moral, de algo ético, enfim, está muito complicado. É a última hora da igreja, são os últimos dias da gente aqui na terra, ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor virá arrebatar a igreja. Então é preciso de um despertamento. Saulo assolava e perseguia e desfazia da igreja, consentiu na morte de Estevão, estava lá, foi apedrejado. Mas o que aconteceu? Atos 9,5, ele diz: quem é esse Senhor? Teve um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Não teve um encontro, quem falou isso foi ele mesmo, quando escreveu a carta de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo, os vasos sagrados haviam sido roubados, Belsazar havia se embriagado aí talvez com as taças, com os utensílios que eram do templo, mandou devolver tudo. Ciro era agora responsável por eles, mesmo sendo vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Esdras capítulo 1, versículos 7 a 11. Assim aconteceu em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele quis devolver o que havia ganho com usura, né? Tinha passado a mão, tinha muitas das vezes aumentado os impostos, enfim. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Profeta Isaías, olha que maravilhoso, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamado de ungido do Senhor. Isaías 45, por isso que alguém reforça a tese de que talvez com o encontro com Daniel, ele acaba se convertendo, né, ao Deus dos céus e conhecendo isso, e sendo um homem que decretou o repatriamento dos judeus para a sua terra. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção espiritual aí para o coração e para a vida de crente. Tem um subsídio histórico aqui também, que você pode estar trabalhando com os teus alunos. Ciro, um general de inteligência estratégica admirável, passou parte da sua vida desferindo ataques relâmpagos contra vários adversários, tanto próximos quanto distantes. E com a experiência de guerra, Ciro cercou a Babilônia, tornando-a praticamente sem resistência em 539. O rei Nabonido tinha o hábito de ausentar-se da capital e fazia até mesmo, ou especialmente nas comemorações de Ano Novo. Por isso que a gente vai ter que Belsazar estava lá e acaba morrendo naquele grande dia em que a escrita estava na parede, e aí Ciro, né, com o exército medo-persa entra. Interessante que os medos, eles são o rei do Medo, vassalo do rei da Pérsia, mas se juntaram para derrubar a Babilônia. Então, o fato é que depois de todas essas situações que aconteceram na sua vida política, na sua vida militar, ele acaba aqui tendo esse encontro para a libertação do povo judeu, depois que já estava assentado dentro de um reinado. Correto? Meus amados irmãos, a nossa conclusão, ela vem de uma maneira em que nós precisamos considerar que a vida de oração é uma vida que transforma a pessoa em gênero, número e grau. Traz intimidade, traz experiência, traz assim, uma composição de uma vida com Deus muito especial. Então, que Deus em Cristo te abençoe, você que é professor, aluno, que você vai ter o privilégio de no próximo domingo estar estudando com os teus alunos, mesmo se presencial ou se pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelas lives. Deus te abençoe de uma maneira muito especial mesmo. Vamos juntos nesse trimestre. Deus te abençoe. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma maneira poderosa e espiritual.